significa filhos do coração e filhos do ventre. Filhos do coração e filhos do ventre. Me perdoem se eu vou decepcionar alguém, mas nem todos aqueles que nascem do ventre são filhos do coração. Nem todos. Nem todos aqueles que nascem do ventre da união de um casal são filhos do coração. Mas todos os que são filhos do coração são honrados, são amados, são queridos. E quando é que isso acontece, pastor? Filho do coração e filho do ventre. Nós estamos vivendo uma sociedade que parece que tudo está meio confuso. Antes, no sábado, meio-dia, o comércio do Recife jogava papel pelas janelas, felizes porque iriam para casa e só retornariam na segunda-feira. Então era certo que no final de semana, sábado à tarde, domingo pela manhã, domingo à tarde, à noite, os filhos estariam com os pais. Mas aí veio a indústria, veio o comércio diversificado, a mudança de horário, a entrada dos turnos, e agora as pessoas folgam um dia só na semana e a critério do seu patrão. E você deixou de ser empregado, agora você é cooperador. Mas o salário continua do mesmo jeito. E aí, quando é que nascem os filhos do coração? Os avós. Os avós são os primeiros pais do coração das crianças, porque os filhos saem para trabalhar e muitas vezes não tem o que deixar os seus filhos, não tem como pagar uma creche, e aí levam os seus filhos e deixam na casa dos avós. E essas crianças acabam sendo criadas pelos seus avós, e os avós têm que fazer com que aquela criança seja gerada no coração, para que ele possa amar e vivenciar tudo aquilo e ensinar a criança aquilo que a Bíblia diz que são os pais que devem ensinar. E os avós acabam ensinando. E você agora gera no seu coração um neto que muitas vezes deixou de ser neto e passa a ser filho. Ele só lá na frente, mesmo que ele tenha o seu nome lá na certidão de nascimento como avó, mas eles acabam reconhecendo vocês como pais. Porque a renda de vocês também é aquela velha, cansada, mas maravilhosa aposentadoria, também faz parte do orçamento da família. E eles não podem deixar de estar junto com vocês. E acompanham os avós. Isso é um filho gerado do coração. Mas quando é que um filho também é gerado do coração de terceiros? Quando os pais podem pagar para que seus filhos fiquem em uma creche, fiquem em um lar de adoção durante o dia, e aquelas pessoas cuidadoras acabam também gerando aqueles filhos do coração. Eles deixam de ser números e passam a ser crianças que precisam de amor, precisam de carinho, precisam de serem respeitadas, amadas e precisam ser ensinadas. E aí você gera mais um filho do coração. E o filho do ventre? O filho do ventre é aquele que a mulher normalmente, como diz na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 1, 28, quando Deus pede para que o homem e a mulher sejam fecundos, eles povoem a terra. E aí nasce o filho do ventre. Mas é possível, de acordo com Isaías 49, também que a mulher esqueça do seu filho que gerou no ventre. E quando ela esquece, o que acontece? Há uma tristeza muito grande. Porque essa criança, quando ela é rejeitada, por quem ela vai ser criada? Será que o lar que vai adotar essa criança vai amar, se dedicar, prestar também amor e carinho? Só Jesus sabe. Será que ela vai entender que aquele lar que a adotou é o suficiente para que ela possa viver bem? Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui os seus pais biológicos. Conhece papai, conhece mamãe. Acredito que a maioria conhece papai e mamãe. Se não conhece papai e mamãe, mas conhece mamãe e conhece os avós, mas são poucos os que não conhecem biologicamente os seus pais. E aí eu posso dizer a vocês, uma mãe pode jogar o seu filho ao relento? Pode também. A mãe também pode largar o seu filho aonde talvez ela nunca o encontre. Mas por isso eu gostaria de ler a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Jeremias capítulo 1, verso 1. Sentado como estamos, bem acomodados, mas reverentes, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte:
As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aí você consegue perceber nesses 2 primeiros versos toda a entrega geográfica e também histórica do que deveria acontecer aqui. Ele diz o seguinte: veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Então, os 3 primeiros versos descrevem a história do que vai acontecer, do que na verdade está acontecendo. Mas eu quero que vocês atentem para o verso 4 que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí por profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que ele ordenar você falará, e não tenha medo de ninguém, porque eu estou contigo, com você, para livrá-lo, diz o Senhor. E ele diz ainda no verso 9: depois o Senhor estendeu a mão e o tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Essa é a palavra de Deus ali dizendo a Jeremias, quando Deus o vocaciona, Deus o chama e explica a ele que ele era conhecido de Deus desde o ventre. Então não há um só sequer que está perto de nascer que Deus não conheça. Esses 9 meses costumeiramente que passamos bem agregados dentro do ventre de manhã, um dia a gente vai conhecer a vida. E ao conhecer a vida, você deve lembrar-se que Deus, antes de você nascer, Deus já te conhecia, e Deus já sabia quem é você, e Deus já sabia como você ia proceder, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus nos conhece de perto, e como de perto Deus nos conhece, Deus sabe até o que nós vamos pensar, antes de pensarmos alguma coisa, e Ele não nos desampara. Ele diz que, em Isaías diz que mesmo que a mãe esqueça do seu filho, Ele nunca esquecerá. Nunca esquecerá. Mesmo que uma mãe que gerou, que teve por 9 meses, mesmo que ela esqueça, Ele nunca esquecerá. Essa é a palavra de Deus em nossas vidas. Na década de 60, uma criança foi jogada ali próximo do aeroporto do Recife. E era um local onde havia umas mulheres que elas lavavam roupas. Antigamente aquele riacho do Jordão era limpo, elas lavavam roupas ali, e as crianças brincavam. E 2 crianças pequenas, de 7 ou 8 anos, que naquela época uma criança de 7 ou 8 anos era um pouco bobinha, não era como as crianças de hoje, que entram lá nesse sapatinho preto que nós temos, e ela logo vai apertando o dedo e mostrando até os avós o que tem que ser feito. E quando os avós pedem ajuda aos netinhos, porque não sabem mexer nesse negocinho preto, né? E os netinhos vão lá em cima. E aquelas crianças ouviram um choro ou um grito de um arranco, um saco sendo engolido pela cobra, começaram a procurar com um pauzinho dentro dos matos, ali no meio dos lixos, e encontraram uma lata de lixo, e dentro dessa lata de lixo tinha uma criança. E eles começaram a brincar com aquela criança, e levaram aquela criança para casa. Como a casa de um tinha 5 filhos, a casa do outro já tinha 8, o de 5 ganhou o direito de ter aquele mais um irmãozinho com ele. Ele levou para casa e colocou embaixo da cama. E a sua tia começou a ouvir o choro da criança dentro de casa, e foi para a casa do vizinho, foi para a casa de outro, todo mundo procurando, onde é que essa criança está chorando, onde é que essa criança está gritando, né? Mais uma vez a criança gritando ali, e até que eles não conseguiram esconder mais, porque era uma criança que estava embaixo da cama. E aí tiraram aquela criança. E aquela criança ela estava simplesmente igual bandeira de pirata, só tinha pano e osso, né? E aquela cabeça enorme. E aí levaram essa criança para a casa da criança, que hoje, se eu não me engano, é o Cisã ali na Encruzilhada, antiga casa da criança. Eles moravam em Prazeres, já tinham uns filhos, e a irmã dela, essa que adotou a criança, não tinha filhos, morava em Peixinhos, então ela pegou essa criança e deu para a irmã que morava em Peixinhos. E a criança ficou um período ali internada. Mas outro dia que o médico chamou e disse: mãe, não tem jeito, leve a criancinha para morrer em casa, esse anjinho para morrer em casa. Foi a primeira vez que essa criança
chamada de Anjinho. Levou o Anjinho para morrer em casa. E ao levar o Anjinho para morrer em casa, o pai adotivo agora já também muito revoltado, porque não queria aquela criança. Ele dizia: se Deus não me deu uma criança no ventre, eu não quero uma criança no coração para morrer em meus braços, eu não quero. Mas ao chegar naquela casa, a vizinha entendeu que deveria aconselhar a mãe daquela criança, aquela nova mãe ali, e disse: olha, dá leite de cabra para ver se ele vinga, para ver se ele consegue segurar alguma coisa. E assim foi feito. Deram leite de cabra, a criança começou a se segurar, e ele foi crescendo, e poucos dias depois o pai volta de viagem, e aí já viu a criança já mais fortinha, gostou, comprou uma cabra leiteira, e aí aquela criança ela mamava direto na cabra, né? Se fosse hoje, teriam vários filmes que estavam no YouTube aí, rodando no TikTok, a criança saindo gateando e mamando direto na produtora. Então não tinha travessador, era direto na produtora o leite. E ele teve que ser apartado da cabra, porque ela teve um cabrito que era bravo e começou a disputar o peito da mãe, né? Então a mãe de leite dele era uma cabra. E todos achavam que aquilo ali era algo que era sobrenatural, mas a gente percebia, de acordo com a história, que Deus estava trabalhando, porque se a mãe havia esquecido, Deus não esqueceu. Se a mãe havia perdido as esperanças, Deus fez com que a outra mãe, que o adotou com carinho e com amor, não perdesse as esperanças. Esse é o foco de nossa vida. Você não pode perder as esperanças jamais. Nunca você pode perder a esperança de que Deus está zelando por você, de que Deus está cuidando de você, que Deus quer você, na verdade, de fato, de direito, como um servo que dobra os joelhos, um servo que busca, que mesmo que esteja preso, busca o Senhor em espírito de verdade, e a resposta vem, porque Deus nunca nos deixa sem resposta. E essa criança foi crescendo. Aos 10 anos de idade, com todo vigor, ali a sua mãe veio a falecer, que criou ele com tanto carinho. E aí ele começou a se desligar do pai e a conhecer algumas coisas que ele nunca deveria ter conhecido, algumas coisas que a vida proporciona que ele nunca deveria ter conhecido. E o tempo foi passando, e aos 19 anos de idade, depois já militar, já estava na marinha, uma outra criança restituiu também a vida. Naqueles dias foram 17 ou 8 anos que o resgatou do lixo. Mas agora já, com uma certa idade, alguém vai lá e diz para ele, com 5 anos de idade, que Jesus Cristo o amava. E ele acreditou que Cristo o amava. Acreditou que entregou a sua vida a Jesus Cristo, e ele pôde perceber o grande amor que o seu pai adotivo tinha por ele. E que quando conversa com o pai disse: eu nunca disse que você era meu filho adotivo, porque você nunca foi considerado, eu nunca te considerei filho adotivo, sempre que amei te considerado meu filho. É assim que Deus faz conosco. Deus nos ama ao ponto de que nós não somos filhos adotivos, nós somos os filhos da promessa de Deus, porque nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós acreditamos em Cristo como aquele que nos resgatou do pecado, que nos tirou da podridão, que nos limpou, que nos purificou e nos entregou a grande missão de pregar o seu Evangelho, de cuidar do seu Evangelho. E uma das provas que Deus faz com que muitas vezes terrenos pedregosos e cheios de espinhos sejam transformados é o sangue de Jesus Cristo, quando nos purifica de todo e qualquer pecado. Talvez você não entenda, mas Deus tirou aquela criança do lixo e deu a ela um púlpito para que ele pudesse pregar o Evangelho. Quando a mãe esqueceu, Deus provou que lembrou, o tirou de onde estava, tirou ele do lixo e deu a ele um púlpito para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é gerado no coração, gerado com amor, gerado com carinho. E Deus prova que Ele usa as coisas mais improváveis. Duas crianças no meio do mato procurando não sei o que, enquanto uma criança. E depois uma criança no meio de uma multidão lá em Nilópolis, na praça, ali perto da Mirandela, da igreja de Nazaré de Nilópolis, uma criança ali de 5 anos fala que Jesus Cristo o ama em um momento muito difícil de sua vida. 5 anos de idade. Então não subestime Deus, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, de onde Ele quer, e Ele faz a obra do jeito dele.
E aquela criança falou para aquele jovem que Cristo o amava, do jeito que ele estava. E ele entrou na igreja no dia 26 de maio de 1985, entregou a vida a Jesus Cristo, gerado do coração, gerado por amor. Agora ele conhecia uma nova vida, aonde as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Uma vida diferenciada. Ele agora nasce de novo, para louvor do Senhor, para a honra e glória de Deus, para bendizer o nome do Senhor, para proclamar a palavra do Senhor. E ele é gerado agora de uma forma diferenciada pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que encontra você no mesmo, de ontem, de hoje, e será sempre o Evangelho transformador de vida. Deus nos tira, nos resgata, nos purifica, nos ensina a viver. E mesmo que essa diferença da vida nos traga muitas vezes surpresas desagradáveis, não desista. Porque Deus não desiste, como tem aquele hino tão bonito, Deus não desiste de você. E Deus não desiste. Embora em alguns momentos a tristeza bata e o erro seja muito grande, Deus não desiste de você. Muitos pais hoje ficam preocupados porque não conseguem dar aos filhos aquilo que o mundo apresenta, aquilo que o mundo oferece. Ontem um jovem desesperado, novo, aparentando ter 19, 20 anos, tomou o celular de um outro jovem na rua de casa e foi surpreendido pela população, e a população surrou, e os homens vieram, prenderam e levaram. Mas eu pergunto, esse jovem tem solução? Tem. Todos nós, independente do teu erro e da tua falha, Cristo te ama e quer transformar a tua vida e quer fazer com que você seja uma nova criatura. Com pouco tempo depois da conversão daquele jovem, no dia 26 de maio de 1985, aquele jovem começou a frequentar, ele não podia frequentar a igreja de Nazaré de Nilópolis, e foi frequentar um culto na Praça da Tricóia. Quem conhece Niterói, tem um hino lá, uma estátua enorme com os braços cruzados lá, Praça da Tricóia em Niterói, quando você desce das barcas. E esse jovem morava agora na Amaral Peixoto, a mesma rua da Igreja Batista, no final da Amaral Peixoto, da Igreja Batista do Pastor Paninho, era do Pastor Paninho. E ele começa a frequentar o culto na praça. O pastor Carlos fazia um culto na praça, e as pessoas ali cultuavam, quando estavam saindo do trabalho, participavam, aí depois iam embora. Esse jovem começou a frequentar. E ali ele foi para a Central de Trindade. Começou com o pastor Francisco Batista Neto, o atual pastor da Igreja Batista do Porto da Madama. Começou com o pastor e ficou naquela igreja. Foi batizado no dia 8 de setembro de 1985. Mas em agosto, antes de se batizar, ele foi convidado para pregar pelo pastor Carlos para o encerramento do mês da mocidade, no mês de agosto, lá na congregação que hoje é a igreja em Santa Rosa, ali em Perto de Caramba. E o pastor chegou para ele e fez a seguinte pergunta: qual é o seu ministério? E ele não sabia nada do ministério. Você canta? Aí ele pensou: dizem que eu sou desafinado até para falar, então não é louvor. Você prega? Aí ele disse: dizem que eu falo muito, então acho que é isso, pregar. É esse o ministério, sim. E o pastor convidou ele para pregar no encerramento da cidade. E ele foi ali pregar. E o que ele usou? Tiago 2,14: a fé sem obras é morta em si mesmo. Que adianta dizer, meu irmão, vai em paz a quem está desfartados e não nos der as coisas necessárias para o corpo, que proveito tem daí. E aí faz aquele trocadilho em relação à fé e às obras. E no final ele fez o apelo, 3 almas se converteram. E ele foi para o gabinete do pastor. E o pastor virou para ele e disse: olha, há muito tempo eu queria falar isso para a igreja, mas eu nunca tive coragem. Que Deus te abençoe. O seminarista entrou meio eufórico dentro do gabinete e disse: meu querido, se eu falo isso para a igreja corta a minha bolsa do seminário. Até hoje esse jovem não sabe o que foi que ele pregou. Ele só lembra do texto até hoje. Mas ele foi para casa radiante da alegria, entendendo que ali Deus dava início, antes do seu batismo, ao ministério que era a pregação da palavra. E mesmo assim brigou com Deus muito tempo. Até que o falecido pastor Cornélio Dorcas, pregando no púlpito, fez o apelo em novembro de 87. E ele foi à frente e ali mais uma vez
Deus confirmou o seu chamado para o ministério. E só 10 anos depois foi que ele veio fazer a sua matrícula no Seminário Batista do Norte do Brasil. Foram muitos anos lutando com Deus para aceitar aquilo que Deus queria em sua vida. Então, mesmo que Deus nos mostre, e em alguns momentos a gente não queira ver, para um pouco, respira, dobra os joelhos, conversa com Deus, fala com Deus, Ele te ouve, Ele responde. E Ele não nos abandona. Nunca Ele nos abandona. Mesmo que a mãe esqueça do seu filho, mesmo que ela esqueça, Deus não esquece do seu filho. Hoje eu tenho 60 anos. E com 60 anos eu continuo bendizendo o nome do meu Senhor. Pastor, eu sou mãe biológica, o senhor conheceu ao longo desses anos? Não. Nunca conheci. Seu pai biológico, nunca conheci. Procurei algumas vezes. Quando eu voltei do Rio de Janeiro para morar aqui, eu procurei algumas vezes, mas não encontrei. Mas sabe qual é a minha esperança? Que em minhas orações ela possa ter se convertido. Porque mesmo que ela tenha esquecido de mim, eu não posso esquecer que eu tive uma mãe, uma biológica e uma dada por Deus, que me criou com muito amor, com muito carinho, por 10 anos. Não posso esquecer isso. Eu não posso esquecer que Deus, mesmo sendo filho único, Deus me levou enquanto eu cheguei na igreja, para maior surpresa minha, pastor, que eu não abro mão. Podem esquecer depois isso, pós aquilo, não sei o que, essas coisas todas, título esse, vocês podem esquecer de qualquer coisa, mas eu nunca vou permitir que alguém esqueça de me chamar de irmão. Porque foi a coisa mais gostosa que eu ouvi na minha vida quando eu cheguei na igreja. Foi alguém me chamar de irmão. Irmão Carlos, eu sou. Eu tinha irmão e não sabia. E como foi bom. E como foi bom receber o carinho daqueles jovens da Igreja Batista Central de Trindade, ali em São Gonçalo. Como foi bom receber o carinho daqueles jovens. Até hoje tem jovens lá da igreja que vem na minha casa aqui no Recife, passa dias comigo e diz: você é o irmão que Deus me concedeu. Isso é muito forte, irmão. Ser chamado de irmão. Por que irmão? Porque o irmão ele não é gerado no peito, mas ele é gerado no coração. Ele é gerado com amor, com carinho. Ele é gerado com respeito. A amizade que nós fazemos quando somos adolescentes e jovens na igreja, ela perdura. Por que ela perdura? Porque ela é criada, ela é feita no Senhor. Isso é que é maravilhoso. Isso é que é bom. É você entender por que você prega. Você não prega porque e você não sabe o que. Você prega porque você tem incumbência de transmitir às pessoas a palavra de Jesus Cristo. A mesma palavra que um dia transformou a tua vida é a palavra que transforma a cada dia. E você não pode ficar calado. Você não pode ficar calado. E você não pode usar como desculpa a palavra do semeador e dizer: não, pastor, aí chega o pastor está aí, o pastor diz assim: pastor, eu joguei a semente, mas ele estava cheio de espinho lá, secou porque ele quiser no coração dele. A palavra não é Jesus, não é o Senhor Jesus Cristo. Então eu não sei a palavra, mas hoje nós temos a incumbência de pegar o coração que está cheio de espinho, retirar todos os espinhos, tratar aquela terra, arar aquela terra, cuidar daquela terra, para que a semente germine e ela produza 30, 60, 100 por um. Essa é a obrigação da nossa igreja, do povo de Deus. Essa é a obrigação do povo de Deus. Ah, pastor, você estava cheio de pedras, secou porque ele tem um coração assim mesmo, duro. Meu marido é ruim. Eu vou contar uma ilustração de uma senhora que ela passou 52 anos orando pelo marido. Acho que minha esposa conhece essa ilustração de qual saltear. Isso é bom para que ela nunca desista
de orar comigo. 52 anos orando pelo marido. Mas todas as vezes, todos os domingos, ela passava a roupa dele, engomava a roupa dele. Mulher hoje não sabe nem o que é engomar, mas não sabe o que é isso. Pensa que engomar é pegar chiclete e passar em cima da roupa, né? Não sabe, não sabe o que é engomar ainda? Amigo, glória. Então, engomava a roupa dele, deixava lá passadinha e dizia: estou indo para a igreja. E um dia ele saiu na rua, ele encontrou alguns jovens, algumas pessoas evangélicas, entregaram para ele, e ele usou de tudo aquilo que já havia dentro do seu coração, e Deus transformou ele e se converteu. E do jeito que ele estava, ele foi para a igreja. E ali a igreja fez uma festa, porque sabia que era o cônjuge daquela irmã, e que assim estava recebendo ele. E depois, sabe o que a irmã olha para ele e diz: 52 anos que eu chamo você para ir para a igreja, passo todos os domingos com a roupa, e quando tu vem, ainda vem assim. Sabe por quê, irmão? Porque a gente quer do nosso jeito, a gente quer ver a conversão do nosso jeito, a gente quer que a pessoa se converta do nosso jeito, e não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Meu pai sempre esbarrou comigo quando eu dizia a ele: pai, Nicodemos mostra-me, Deus mostra, Jesus Cristo mostra a Nicodemos sobre todo o conhecimento. E meu pai sempre discutia, brigava comigo quando chegava nessa parte do conhecimento. Até um dia que minha esposa enferma, eu tive que dar banho na esposa dele. Eu não era, não fui criado por ela, não era minha madrasta porque não me criou, era a esposa do meu pai. E eu tive que dar banho nela, dona Beatriz. E ele de longe me viu dando banho nela, me chamou. Meu nome é Carlos Roberto Mendonça Brito. E ele me chamava carinhosamente de Robertinho. Robertinho, vem cá. Agora eu sei que você nasceu de novo. Isso eu já era velho no Evangelho, tá? Bem velho no Evangelho. Já pastoreado, tinha saído da Central de Casa Amarela há pouco tempo. Agora eu sei que você nasceu de novo. Porque se você não tivesse nascido de novo, fosse aquele menino que eu criei, que eu amei, que é meu filho, você não estaria fazendo o que você está fazendo agora. Você é uma nova criatura, eu quero nascer de novo. E eu não entendi nada. Naquele dia meus ouvidos ficaram tapados, meus olhos fechados, eu saí e fui viajar. No meio do caminho foi que eu disse: meu Jesus Cristo, meu pai se converteu. E quando eu voltei foi uma festa para mim. Mas ele teve tempo de pronunciar. Mas do mesmo jeito, quando eu saí de domingo à noite da igreja, pastoreava já em 2 domingos aqui, eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu fui dar o jantar da minha sogra, e ela fechou a boca, travou a boca para dar o jantar. Aí eu disse: não é pela boca, é pela sonda. Aí coloquei o jantar dela pela sonda, e ali nós começamos a orar por ela, minha esposa na porta, a gente orando por ela, e ela não precisou pronunciar nada, porque não falava mais, para eu sentir que a vida dela estava com Cristo e em paz. E naquele momento que eu segurava a sua mão, ela partiu. Ela foi embora. Ela foi morar com o Senhor. Então Deus faz assim na nossa vida. Ele nos chama a hora que Ele quer, do jeito dele, da maneira dele, que só existe na verdade um que oferecendo a salvação para todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. E Ele nos conduz a uma ação celestial também no momento dele. Então não perca tempo. Sempre diga ao seu filho com coração, com respeito, com amor, que Jesus Cristo ama, mas que você também o ama. Que você também o ama. Que os homens dessa igreja, os homens valorosos dessa igreja, possam entender que não é só as mulheres que derramam as lágrimas porque amam os filhos. Nós também choramos porque também amamos os nossos filhos. Mesmo que eles não entendam, nós amamos os nossos filhos. E nós sabemos quando a nossa esposa está grávida. Nós sabemos. Porque Deus mora conosco. E aí a gente tem a oportunidade de ter um filho gerado do coração e gerado do ventre. A minha mais velha é gerada do coração. E a que mais parece comigo, 1,74 m, não é?
loira, com 1,74 m, branquinha, é a que mais parece comigo. Se vocês não acreditam, eu mostro a foto dela a vocês. É a que mais se identifica com o paninho. Aí daquele que disseram a ela que eu não sou pai dela. Foi uma promessa que eu fiz a Deus quando fiquei sabendo que era gerado do coração, e tem uma filha também gerada do coração. Amem os seus filhos, amem. Se eles não requerem mais receber oração, dobrem os joelhos no quarto deles quando eles estiverem dormindo, levante a mão sobre eles e orem. Entreguem os seus filhos a Deus. Mas está difícil. E quem foi que disse que era fácil? Orem. Orem pelos vossos filhos. Porque Deus me deu a oportunidade de sair do lixo por algumas crianças. Sair do mundo onde eu estava por uma criança e acreditar no amor dele. E se eu sair do lixo e ganhei o púlpito, não é porque eu mereço, mas é pela misericórdia dele. Que Deus nos abençoe. E se alguém diz assim, pastor, o senhor tem algum rancor, alguma tristeza? No dia 26 de maio que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, todos os meus rancores, tristezas, amarguras foram embora. Ficaram para trás. Eu sou feliz. 4 filhos, uma esposa maravilhosa e a bênção de Deus em minha vida. E hoje conheço mais uma parcela do povo de Deus. Pastor, eu passava aqui na estrada do Cainga até o próximo bifurcação que tem ali na frente. Uma desce para a Santa Casa e outra segue por dentro. Naquele tempo não chamavam córrego da bondade, não, era um córrego que tinha lá dentro. E lá dentro meu pai tem um sítio. E eu passava de bicicleta aqui pequenininho na frente dele, e ele pedalando atrás de mim, eu saí de peixinhos para vir para cá. E depois que eu comecei a me entender de gente, que eu passei ali na frente, eu dizia, um dia eu vou ser convidado para pregar nessa igreja.